tem um valor que é mais difícil de ver, que é o seguinte. Para você, imagina que a vida do empresário é uma escada que você vai subindo degrau após degrau. Uma escada. Para você subir um único degrau, como empreendedor, você tem que dar umas 20 bolas dentro. Tem que acertar umas 20 coisas, criar uma parada, fazer uma estratégia, fazer uma promoção, criar um conteúdo diferente. Pô, acertou, aí tu subiu um degrau. Agora, basta um erro para tu descer 20 degraus. É verdade. Isso é verdade. Um erro. Um erro pode custar tudo. Tudo. Um erro pode custar tudo. Então, essa assimetria entre risco e prêmio, ela acompanha a vida do empresário e às vezes deixa o cara meio bundão por causa disso. O cara fica bundão, o cara fica com medo de errar, pô. Se ele erra, ele desce 20. Se ele acerta, ele sobe 1. Deixa eu ficar quietinho aqui. Entendeu? Então, essa assimetria, como é que a gente resolve? Convivendo com gente melhor que você, cara. Que já passou pelo que você já passou, que já fez as cagadas que você está querendo fazer, que já errou o que você está querendo errar. Então, eu acho que o maior benefício dessa ambiência não é só saber o que fazer para subir um degrau. É saber o que não fazer para não descer 20 degraus. Talvez essa seja a melhor habilidade no fim das contas. Pois é. Que nem aqui na internet a gente gosta de acreditar, pelo menos, que a gente faz ideia do que... A gente sabe o que dá errado. E a gente faz ideia do que tem chance de dar certo. Remotamente de dar certo. É isso aí. Mas, mas já saber o que dá errado já é um puta começo. Pelo amor de Deus. Eu falo de 40 cagadas que eu já fiz aqui, que eu já errei, que eu já cometi. Pô, cara, eu completei 30 anos de empresário. Não é possível que tu acertou tudo. Não, com certeza eu não acertei tudo. Errei muito. Imagina, eu com 23 anos abrindo meu negócio, cara, fiz um monte de cagada. Errei pra caramba. Mas acertei muito também. Então, assim, entre erros e acertos, nessa máquina de tentativa e erro, pelo menos no meu jeito de aprender, eu fui evoluindo, eu fui crescendo. Meu jeito de aprender é muito assim, é muito no campo de batalha. Teve alguma lição que foi mais dura que a outra, cara? Porque esse lance, eu ouvi outro dia, acho que foi de João Apolinário, cara. Ele falou uma parada que me marcou, que cara, erra, mas erra rápido. Não dá pra ficar errando, sabe qual é? Tu tem alguma lição que foi mais intensa que a outra, mais dolorida, talvez? Uma que foi muito intensa. Foi em 1999. Vamos contextualizar, eu tinha 27 anos de idade. A empresa que eu tinha era a WhatsApp. Ela já tinha, em 1999, umas 32 escolas, por aí, 30 e poucas escolas, talvez 34 escolas por aí. A gente já faturava alguma coisa na casa aí dos seus 50 milhões de dólares na época, né? Era reais, mas na época era dólar. A gente está falando de coisa de quase 30 anos atrás, né? 26 anos atrás. Então a empresa estava bem, eu já morava... você conhece a Barra da Tijuca ali? Morava ali num baita condomínio chamado Pedra de Itaúna, tinha uma casa bacana, que eu já estava rico, tá? Já estava rico, estava super bem. Mas acontece um fenômeno, 2 possíveis fenômenos com quem começa a ter sucesso. Em especial, quem começa a ter sucesso rápido e jovem. Cara, eu tinha 27 anos. Já devia, nessa época aí, sei lá, já ganhar uns R$1 milhão por mês, pelo menos, tá? Limpo no bolso. Isso em 1999. Isso, na época, era dólar, né? Então, é como se fosse 5 milhões hoje. É grana pra caramba. Grana pra cacete. Tá? Então, eu já tava bem, já tava... E aí, esse fenômeno que começa a acontecer pode gerar 2 tipos de reação na cabeça da pessoa. Porque, meu irmão, é cabeça. Tá? Cabeça, é ser humano. Nós somos seres humanos, entendeu? Então, qual tipo de 2 reações? Ou o cara fica acomodado, achando que tá com a vida ganha, o que é muito fácil, o cara ganhando, metendo uma tonelada de dinheiro no bolso, jovem. Agora, o cara acha que vai durar para sempre. Né? Ele não sabe que estabilidade não existe. É uma frase que eu repito com muita frequência. Então, primeiro erro é ele se acomodar.
E o segundo possível erro, quando o cara tem sucesso rápido, é ele ficar arrogante. Porque ele pensa assim, cara, sou o cara. Foda. Porra, olha aí. Olha meu resultado, olha de onde eu vim, olha onde eu cheguei. Não, meu irmão, eu sou especial, eu sou uma lenda viva. O cara, se ele desconfiava disso em algum momento, chega um momento que ele começa a ter certeza disso. Isso é uma outra armadilha que ele pode cair. Porque a real é o seguinte, meu irmão. Ninguém é desprezível o suficiente porque está dentro de um ônibus cheio e é um quebrado. Ninguém, quando está naquela situação em baixa, e eu me lembro, eu sempre falo de ônibus, cara, porque eu acho muito humilhante andar de ônibus cheio, cara. Cara, acho ficar 2 horas dentro de um ônibus lotado, sempre achei muito humilhante. Isso sempre até o Caio brinca comigo, isso te machucou, né, cara? Deve ter me machucado muito. Porque eu falo muito, porque, cara, eu acho muito ruim. Cara, ficar 5 horas dentro de um ônibus lotado para ir e voltar para casa todo dia, meu. Pô, cara, é 20% do seu tempo, cara. É absurdo. No ano, tu ficava quase 3 meses dentro do ônibus, né? Mas, enfim, quando você tá ali, tu não é um cara desprezível. E quando você chegou no topo, quando você chegou lá, você atingiu algum sucesso, você não é o cara também. É a mesma pessoa. O cara que estava dentro do ônibus e o cara que está ali ganhando uma grana todo mês. É a mesma pessoa. Mas a ilusão de que você é desprezível pode te contaminar quando você está embaixo. E a ilusão que você é o cara pode te contaminar quando você está em cima. As duas coisas são um problema muito sério, porque se você achar que você é um cara desprezível porque está em baixa, muito provavelmente você está sentenciando o seu futuro naquele nível que tu tá. Tu vai deixar de fazer as coisas. Você vai deixar de fazer, você não acredita em você, cara. Assim como se você achar que tu é o cara, tu vai fazer cagada. Vai fazer cagada, cara. Vai fazer muita cagada. Entendeu? O que aconteceu comigo? Um sintoma da arrogância é você começar a ficar de saco cheio de fazer o que te levou até onde você chegou. O exemplo. Eu sempre fui um cara focado na área de vendas. Eu comecei a ficar de saco cheio de falar com o vendedor. Cara, tem que ficar motivando esses caras, tem que ficar apertando esses caras, tem que ficar, alimentando o ego desses caras, tem que ficar reconhecendo esses caras, que chato pra caramba. Eu fiquei assim. Cara, só que é o seguinte... Aquilo foi a minha competência, a minha habilidade que me levou até aquilo ali. Aquilo ali me tirou do zero e me levou até aquela condição muito privilegiada que eu já tinha. Quando você começa a desprezar aquilo que te trouxe até ali, qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte, meu irmão, eu sou tão bom, eu sou tão o cara, que agora eu não vou mais fazer isso aqui, eu sou muito melhor do que isso aqui. Você começa a desprezar aquilo que te trouxe até ali. E aí o que acontece? Eu comecei a criar um projeto para acabar com o vendedor, entendeu? E aí criei esse projeto. E não só criei, como executei esse projeto. E eu tinha tanta certeza que eu ia arrebentar, Igor, que eu criei um processo automatizado, foi processo, que eu projetei que eu ia aumentar em 30% a minha receita no primeiro ano. E eu tinha tanta certeza que eu ia aumentar 30% da minha receita no primeiro ano, que eu aumentei 30% das minhas despesas nesse ano. Eu comprei vários imóveis, fiz vários investimentos. Não era nem despesa, eram investimentos que aumentavam em 30% o meu gasto. O que aconteceu? Depois da cagada que eu fiz, não só eu não subi 30%, como eu caí 30% da minha receita. Agora tu imagina, eu caí 30% da minha receita e subi 30% os meus gastos. O que aconteceu? Eu comecei a fechar negativo no mês. Eu tinha uma empresa boa, lucrativa, mas que em termos de caixa, eu tinha um déficit de $600 mil por mês de caixa. Eu lembro do número. Nossa. Ou seja, no final do mês eu tinha que aportar $600 mil para o negócio rodar. No primeiro mês eu botei, vou resolver. No segundo eu botei, no terceiro eu já vendi um carro. No quarto eu já me alavanquei. No quinto eu já parei de pagar imposto. Declarava, mas fiquei devendo. Bom, conclusão, eu fiz um débito, acho que em 6 a 8 meses eu fiz uma dívida de $3 milhões. Rápido? Puta que Mas é assim, ó. É assim, ó.
A empresa é boa, é tudo bom, mas o teu caixa virou de cabeça para baixo, meu irmão. Aí vai fazer o quê? Como é que tu resolveu? Voltou pro que tava Cara, fazendo? eu tive que calçar as sandálias da humildade, reconhecer a cagada que eu fiz, chamar todo o meu pessoal de volta, falar publicamente para minha equipe que eu errei, devolver os imóveis, os investimentos que eu tinha feito. Fiz toda uma operação para em 4 anos aquilo ali estar resolvido. É que eu resolvi mais rápido, eu resolvi 1 ano e meio. Resolvi 1 ano e meio. Mas aquilo ali foi uma turbulência que nós passamos na década de 90 por conta de decisões que eu tomei equivocadas que tinham origem na minha arrogância. Então dá pra você tomar umas atitudes que você tá perfeitamente... Você tem toda a certeza que aquilo vai dar errado, que você tá cego pelo lugar que você chegou, e aí tu faz umas merda. Cara, eu consigo me relacionar. Talvez não pela... Talvez assim, talvez eu gosto de acreditar que eu nunca me tornei esse cara arrogante, tá? A gente nem percebe, cara. A gente não percebe. Não tô dizendo que você é arrogante. Tudo bem, tudo bem. Eu só tô dizendo que eu não percebia. Eu só percebi quando eu vi a cagada feita. Pra mim, assim, eu já fiz algumas cagadas aí ao longo também do percurso. E olhar pra essas cagadas e puta, dói, né? Tu fica, puta, olha a merda que eu fiz, meu irmão. Agora tem que resolver. Imagina a vergonha que eu tinha que pegar os caras e falar, vou devolver aquele prédio. Porque, cara, não é que eu comprei um prédio. Não era um prédio, era um palácio. E não é que eu comprei o palácio e fiquei quietinho. Não, eu chamei todo mundo. Olha aqui, vai ser. Na época não tinha rede social, né, cara? Se tivesse, eu tinha postado no Instagram. Entendi. Entendeu? E aí depois, pra falar, chamar os mesmos caras, ó, vou devolver porque eu não tenho dinheiro pra pagar. E aí, cara, tem cara que não consegue voltar atrás por orgulho. Aí, esse cara vai embora. Esse cara quebra. Aí você vê, ele errou por arrogância e quebra por orgulho. Você percebe que os maiores desafios são humanos. É na cabeça. Mentalidade. Então, eu errei por arrogância, mas não errei pelo orgulho. Tive humildade de reconhecer. Inclusive, falei para minha equipe, ó, se vocês não quiserem mais seguir minha liderança, tá tudo certo, vocês podem ir embora, tá tudo bem. Não, nós estamos contigo, vamos virar o jogo. E a gente virou o jogo. E tu era novão, né? Eu tinha 27 anos, era novo. Porque assim, talvez uma das principais vantagens que eu acho que eu tenho é ter 40, que já vivi bastante, já me fudi bastante, já tem um monte de coisa que você pensa diferente quando você tem mais de 27 anos, né? Exato. Mas assim, eu suponho que essa noção veio pra tu porque tu já estava empreendendo há um tempo, tu começou... 4 anos, E tu veio de um lugar de duro, né? Isso. Então isso dá uma experiência diferenciada no fim das contas, não é? Tudo isso vai alimentando a sua experiência. Por exemplo, hoje eu tô aqui, foi em 99, né? Isso faz 26 anos, cara. Então, 26 anos depois, eu tô contando essa história de uma cagada que eu fiz, de um erro que eu cometi. Como eu consertei esse erro, eventualmente alguém que está nos assistindo pode estar prestes a cometer a mesma cagada. Ou se cometeu a cagada, pode estar prestes a, por orgulho, não voltar atrás. Então você percebe que compartilhar uma experiência, ela pode ajudar as pessoas. Sim, pô. Com certeza, com certeza. E é por isso que o empresário ficar sozinho é ruim, cara. Porque o empresário é muito solitário, Igor. Porque pensa o seguinte, você começa a dar certo, começa a ganhar dinheiro. Aí os seus amigos começam a te pedir dinheiro emprestado. Alguns que te zoavam porque você virou blogueirinho, começam a reconhecer, pô, o Igor deu certo. Numa outra época, fecha a cota. Daqui a pouco tá te pedindo emprego. Daqui a pouco, no teu meio social, tu não consegue mais trocar uma conversa com aquelas pessoas. Porque elas não conseguem mais acrescentar para você. Elas só te pedem. Elas não conseguem mais te dar um conselho, porque o conselho que tu precisa, aquelas pessoas não têm condição de te dar. Você já tá num outro degrau. Não é que você virou melhor do que as pessoas, você não é melhor do que ninguém, mas aquela pessoa não consegue mais te dar. Às vezes dentro de casa, o teu pai, a tua mãe não consegue mais te dar um conselho sobre negócios. Ele pode te dar para a vida, mas sobre negócios não.
Então o empresário começa a ficar solitário. Ele começa a se afastar das pessoas. O que ele precisa? Ele precisa criar uma outra rede de relacionamentos. De preferência de outros empresários que consigam trocar com ele. Não só para ajudar a ele, mas ele também tem alguma coisa para ensinar para outro empresário, entendeu? Com certeza. Porque uma cagada que ele fez pode ajudar um outro cara. Então, um grande mérito de quem cresce continuamente é saber trocar de ambiente. A pessoa precisa trocar de ambiente. A pessoa precisa mudar de mesas. Ela precisa ter acesso a outras pessoas. Isso para sobrevivência ou para chegar no próximo nível? Para os dois. É? É para não errar e para acertar. Entendi. Ó, por exemplo, eu se tivesse dividido com mais 3, 4 empresários pedindo conselho sobre aquela cagada que eu queria fazer, se eu tivesse trocado, talvez alguém teria me travado, teria me alertado. Mas tu, no teu momento de arrogância, ia fazer igualzinho. No alto da minha sabedoria. Olha que louco, cara. Por um lado, a autoconfiança é importante. O empresário precisa ser autoconfiante. Mas a fronteira entre a autoconfiança e a arrogância é bem pertinho.